Esta força extraordinária é semelhante a uma aura de linhagem, mas também contém vicissitudes do espírito. Leyline olhou para Crowley e depois de volta para Xavier, encontrando os dois semelhantes. É claro que, sem conhecimento, ninguém notaria essas semelhanças. Transportadora de linhagem, hein? Finalmente encontrei uma organização suprimida pelo Império nisso. Leyline se sentiu um tanto encantada, e ao mesmo tempo ele observou a conversa de Xavier com Crowley enquanto este deixava algo com o adolescente. Interessante. Ele está tentando proteger Xavier ou armá-lo. Leyline olhou para Crowley, mas Crowley foi embora. Tudo bem, todos os exames começarão sob os olhares vigilantes dos oficiais. Leyline e os outros candidatos entraram em um grande campo com um piso de jade branco. No centro do campo havia uma formação mágica em forma de hexágono. Os exames exigem que você se conecte com o EAV, e também para lançar com exatidão um feitiço de classificação do meio. Um oficial militar bem treinado ficou na frente, e sua voz ecoou por todo o campo. Eu vou repetir. Existe um certo nível de perigo neste exame. Você pode desistir agora e ir embora. Não vamos menosprezar você. Evidentemente, com o sucesso a um passo de distância, nenhum dos candidatos decidiu desistir. Muito bem. Se eu chamar seu nome, por favor, avance para o seu exame. Em primeiro lugar, o I-23, Jerry. Uma garota com sardas se adiantou, o rosto cheio de desconforto. Permaneça dentro da formação, o EAV considerará você autoridade temporária. O oficial ordenou com uma voz que não poderia ser desobedecida. Depois que o candidato ficou no local, ele acenou com a cabeça e olhou para o relógio antes de dizer: autorize feitiços de nível médio da Shadow EAV. Zumbido. A luz branca na formação de feitiços começou a tremer, e a pressão interna fez a menina sardenta chorar. Rede neural central, escolha um tópico, gritou o oficial de fora da formação. Muitos nomes de feitiços começam a girar rapidamente em uma grande tela suspensa e, finalmente, descansam em um. Rank 3 soletrar Asas da Sombra, disse o oficial ao olhar para a garota. Conecte-se à trama da sombra através da formação de magia e conjure a magia com o melhor de sua habilidade. Nossos juízes e a rede neural central realizarão o placar. Droga. Shadow Wings é um feitiço difícil de conjurar até mesmo entre os rank 3, ela realmente é azarada. Xavier suspirou com pena, sem notar que Leyline estava olhando para ele com uma expressão ainda mais lamentável. Xavier concentrou-se na formação de feitiços, observando enquanto a garota tentava invocar um par de asas negras. No entanto, tudo que se formou foi duas bolas de névoa negra, não se materializando em asas. Os dois eram até desiguais. Bang! Uma explosão alta soou no final, e as bolas explodiram atrás das costas da garota. Ela foi enviada voando, com carne e sangue saindo de seu corpo. Pontuação final: 0,2. Fale. O policial tinha uma expressão indiferente no rosto enquanto acenava com as mãos, indicando para a equipe médica levar a menina embora e tratá-la. Como é? Alguém quer desistir agora? O policial examinou o que o rodeava e todos os candidatos inclinaram a cabeça. No entanto, até agora ninguém escolheu parar, cada um pensando que a senhora Sorte estaria ao seu lado. Muito bem. Próximo. O oficial retomou o exame, sorrindo friamente. Pontuação final: 0,4. Falhou. Pontuação final: 0,3. Falhou. Pontuação final: 0,6. Mal passou. O candidato. Depois que um candidato foi desqualificado depressa, demorou 50 candidatos para um único candidato rechonchudo para passar. Os infelizes tinham sido levados para fora do local, fazendo com que a atmosfera escurecesse. Se não fosse por aquele candidato marcando um passe, a maioria das pessoas teria desistido até agora. A seguir, Dinar. O oficial chamou um nome. Senhor.
O candidato chamado Dinar era um homem alto e esguio, olhando para estar em seus 30 anos. No entanto, suas costeletas eram brancas e seus olhos falavam de um longo passado. Sim, você parece promissor. Entre e depois de vê-lo, os olhos do oficial se iluminaram. Obrigado. Dinar entrou na formação de magia e respirou fundo. Início. Seu feitiço escolhido é Bola de Fogo Fantasma. O oficial anunciou. Uau! É um dos feitiços mais fáceis de controlar. Ele é tão sortudo. Os candidatos abaixo clamaram. O homem parecia extremamente satisfeito com sua própria sorte também. Ele fechou os olhos quando uma força espiritual sem forma se espalhou e se conectou à trama. Muito em breve, uma bola de fogo vermelha escura apareceu diante dele, tão gentil quanto uma fera domada. Muito bem. Finalmente, outro candidato passou. Xavier cerrou o punho e sua confiança foi reconstruída. No entanto, assim como ele pensou que Dinar passaria, um estranho ocorreu mesmo. A bola de fogo vermelha escura começou a tremer e pareceu ranger ao lado do corpo, fazendo com que a expressão de Dinar se tornasse ruim. A bola de fogo vermelha escura explodiu, queimando Dinar em cinzas. O silêncio absoluto reinou, a morte permeando o campo. O silêncio foi finalmente quebrado por um grito, e imediatamente uma cacofonia foi despertada. Silêncio! Ou você será desqualificado. A ameaça foi extremamente eficaz, e o campo ficou quieto mais uma vez. Triste. A força espiritual deste Dinar estava rachada, causando uma reação com o feitiço. Esta é uma das 3 principais formas de suicídio nos livros. Todos devem ter cuidado com isso. O oficial fez uma palestra para eles e acenou com as mãos enquanto inspecionava a formação do feitiço. Vários membros da equipe médica saíram e levaram o corpo queimado embora. Ah, então foi o que aconteceu? Leila olhou para Xavier, que parecia estar com medo de bobo. Crowley sorriu em segredo também, balançando a cabeça. Embora as exigências da Oeave das Sombras sejam menores que as de Mistra, humanos normais só podem controlar feitiços de baixa classificação. Feitiços de classificação intermediária e acima precisam de um exame completo. Isso não é algo peculiar, apenas. A morte é anormal. Todos esses oficiais podem usar o Oeave das Sombras, mas não conseguiram salvar um amador. Tem que ser deliberado. Então, a única diferença com Dinar foi: ele tinha traços leves de habilidades extraordinárias. Os olhos de Leilin brilharam. Então, há um propósito secundário nessa triagem. Além de escolher aqueles qualificados para conjurar magias do meio do ranking, serve para diferenciar humanos verdadeiros de mutantes de portadores de linhagem. Como eles têm melhores talentos, é bem provável que eles façam esses exames. Ao ajustar algumas coisas no escuro e sob o disfarce de acidentes, o Império pode purgar e massacrar esses humanos impuros. Não admira que tenha achado estranho que, mesmo com a energia psíquica e o Oeave, o número de humanos extraordinários tenha diminuído muito rapidamente. Houve essa exibição. Leilin assentiu com a cabeça, sem discordar do que haviam feito. Qualquer governo centralizado odiaria aquelas pessoas que poderiam formar suas próprias forças e se tornar uma ameaça. Aqueles que, como magos, não poderiam ser controlados pelo Oeave das Sombras, seriam o melhor expurgados para manter a paz e a segurança pública. Além disso, se alguém pudesse até carimbar o selo em nome da justiça, seria ainda melhor. Se Leilin fosse o governante, ele provavelmente teria tomado a mesma decisão. Assim, os humanos regulares que se candidatam aos exames só passam ou falham, sofrendo alguma lesão no máximo. No entanto, humanos extraordinários. Leilin olhou para o cadáver sem cabeça, que era um bom exemplo. Após constantes repetições deste cenário, com o desenvolvimento da ciência, humanos extraordinários se tornariam um mito e uma lenda do passado distante. Então, Crowley estava de fato protegendo Xavier mais cedo? HMM
Há algum agora que queira sair? Evidentemente, a morte anterior assustou vários candidatos e alguns optaram por desistir. O oficial não os impediu, e permitiu sua partida acenando com as mãos. Afinal, se eles tivessem que forçar todos os candidatos a subir e tentar o teste, então seria óbvio demais. Este plano foi definido para o longo prazo. Enquanto houvesse um grande número de portadores de sangue morrendo cada ano, as sementes seriam eventualmente eliminadas. Próximo, Xavier, é a minha vez. Xavier sentiu-se bombeado. Ir para cima. Tudo de bom. Leilinho o encorajou ao lado e viu a preocupação nos olhos de Crowley. Depois de todo esse tempo, os rebeldes deveriam ter pensado em uma maneira de combater isso agora. Não é? No entanto, Xavier não sabia nada sobre esses problemas, e ele caminhou para a formação de magias em trepidação. Ok. A varredura do espírito não é um problema. Ele não é um portador da linhagem. O oficial olhou para um relatório secreto antes de anunciar a escolha em voz alta. Feitiço escolhido. Bola de fogo fantasma. Eu já lancei isso inúmeras vezes na minha cabeça. Eu certamente vou conseguir. Embora Dinar tenha morrido antes, Xavier não permitiu que sua morte afetasse sua força espiritual de alcançar a formação de magia. No entanto, ele de repente percebeu algo. O espírito ou a força real que ele poderia usar para lançar feitiços baixos era agora como uma poça morta, sem se mexer nem um pouco. Droga! Mover. Vamos lá. Xavier ficou vermelho de beterraba, sentindo apenas que sua força espiritual não se movia, não importava o que acontecesse. Puff! Finalmente, um pequeno filete de chama se formou diante dele. Mas logo se transformou em um pilar negro de fumaça.